Amém. Shabbat Shalom a todos os amados e queridos irmãos presente nesta noite aqui pela comunidade CISI, Sementes de Israel. Que o Eterno possa estar abençoando de uma forma maravilhosa a vida de cada um de vocês. É um prazer, uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui nesta nova configuração, aonde nós vamos estar apresentando toda a sexta-feira, a partir das 8h30, as Parashot, né, que é o plural de Parashá, que significa porção da Torá, das Escrituras, e que não mais será apresentada no sábado, conforme nós sempre estávamos acostumados a fazer. Então, hoje eu estou aqui para estar falando sobre a Parashá Pinhas, mas em outros momentos, em outros Shabbat, nas sextas-feiras, né, estaremos aqui com outros irmãos que também vai estar fazendo este mesmo trabalho. Você que é novo aqui no canal, que está visitando aqui a comunidade Assise, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rodrigo, sou conhecido e me apresento como Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Faço parte aqui da Assise e hoje estou aqui para poder falar sobre esta paraxá maravilhosa. Siga esta maravilhosa página no YouTube, também temos a CISI, né, a página da CISI, pelo Instagram, e faça contato, né, com os nossos líderes, irmão Ralph, também irmão Moré Felipe, para que você possa ter mais acessos e que você possa se beneficiar aqui no nosso meio, essa comunidade abençoada que tem o propósito de honrar ao Eterno através da exposição da sua palavra dentro da configuração judaica, né, israelita. Ok. As minhas redes sociais, né, estão aqui na descrição, e também as redes sociais da CISI estão aqui também na descrição deste vídeo, que você pode estar acessando, assistindo e compartilhando com as pessoas do seu ciclo de amizade. Então, queridos, hoje nós estamos iniciando essa nova modalidade e nós vamos fazer aqui um período onde vamos estar falando sobre a paraxá da semana, que é extraída dentro de algum trecho da Torá. Hoje nós vamos falar sobre Números, Bamidbar, capítulo 25, e versículos 10, que se estende até o capítulo 30, versículo 1. Então, aqui está, dentro deste texto, a paraxá de hoje. O que significa paraxá? É sempre bom a gente explicar, a fim de que pessoas novas que estão chegando, pessoas que estão, às vezes, acessando pela primeira vez, possam entender. Então, é importante. Paraxá significa porção. É como se você pegasse um grande bolo e fatiasse ele em 54 pedaços. E cada sábado você comesse um pedacinho daquele bolo. Então, a paraxá é uma fatia deste bolo, né? Uma fatia, um pedaço, um trecho, uma porção da Torá que é apresentada a cada Shabat. Então, em 54 Shabat, a gente apresenta toda a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Também vamos comentar aqui sobre a Haftará. O que é a Haftará? É um texto de dentro da Bíblia, dos profetas, mais precisamente dos profetas, que comenta sobre o mesmo tema da Paraxá atual. Então, também nós vamos fazer aqui a parte da apresentação da Haftará. Todo o sistema sinagogal, todo o sistema das Beit,
né, dos locais de ensinamento, tem a apresentação da Haftarah. E também vamos apresentar aqui a Brit Hadashah, textos da Brit Hadashah, o que o cristão conhece como Novo Testamento. Né? Nós vamos estar aqui também dentro desta modalidade, vamos dizer assim, dessa nova configuração aqui nas sextas-feiras, sempre também apresentando textos compatíveis, coerentes, que têm tudo a ver com o tema abordado na Paraxá. Muito bom, meus queridos. Amanhã, nós vamos estar, a partir das 10 da manhã, aqui também pela CISI, né, pela plataforma aqui do YouTube, e também no Google Meet. Apresentando aqui vários ensinamentos importantes, com certeza, que vai estar ligado a esta paraxá de hoje, né, também, muita coisa vai girar em torno dela, e ensinamentos para mulheres, ensinamentos aqui, parte de exortação bíblica, ensinamentos bíblicos de uma maneira, assim, mais aprofundada com os nossos morot, né, os moré, que sempre estão aí se empenhando em aprender para poder nos ensinar. Enfim, você será muito bem-vindo a partir das 10 da manhã. Então, fique ligadinho, acesse e vamos todos participar deste momento de aprendizagem tão maravilhoso. Vamos entrar, então, sem mais delongas, aqui na Paraxá Pinhas, que está em Bar-Midbar, Números, capítulo 25, se inicia no versículo 10, e ela se estende até capítulo 30, versículo 1. Vamos estar aqui comentando, fazendo um resumo e extraindo algumas lições, porque o importante de se estudar as paraxá são isso. São informações que a gente extrai destes ensinamentos da Torá, que são vida, que são uma riqueza imensurável para a vida daqueles que creem e que estão sempre à procura do conhecimento que o Eterno deixou na Torá, né? Lembrando que a palavra Torá já diz muito. Estudar a Torá é estudar as instruções do Eterno, porque este é o significado da palavra Torá. Então, este trecho da Torá, ele tem vastos ensinamentos importantíssimos. O primeiro deles fala sobre Pinhas, aqui em Números 25, do 10 ao 13. Pinhas é recompensado com um pacto de paz, por ter interrompido o pecado de Israel com zelo. Nós vimos na paraxá passada que Israel teve uma grande vitória e uma grande derrota. A vitória foi contra inimigos, povos hostis, e uma batalha ali, né, ferrenha. Agora, a derrota foi eles terem se entregado ao pecado, se contaminado ali através de atos ilícitos com as mulheres moabitas e outras mulheres ali pagãs, em atos hediondos diante dos olhos do Eterno. E Pinhas, ele teve uma atitude de muita coragem que fez com que a ira do Eterno se aplacasse contra o povo de Israel. Então, essa paraxá, ela vem mostrar o zelo de um homem pela palavra do Eterno. Segundo ponto aqui dessa paraxá está no capítulo 26. O censo, a contagem, uma nova contagem dos filhos de Israel. Um novo recenseamento é feito antes da entrada na terra prometida. O Eterno sempre trabalhou com essa questão de contar o povo, dar uma orientação para o povo, saber quem é quem, e está agrupando o povo em um só propósito, em uma só meta, e reforçando, assim,
a identidade do povo. Então, todas as vezes que tinha um recenseamento, uma contagem do povo, o Eterno está ali reforçando os exércitos de Israel, fé daquele povo, e está ali dando instruções para aquele povo, visto que agora eles estavam prestes a adentrar a terra da promessa, a terra prometida. Então, mais uma vez, né, nós vemos esse recenseamento, constantemente nós vemos dentro da Bíblia, principalmente na Torá, o Eterno chamando o povo para os contar, para os nomear, para reforçar a sua identidade através desses recenseamentos, porque não foram um, foram vários que o Eterno sempre fez. Terceiro, nós vemos aqui também, dentro desta paraxá, aqui no capítulo 27, versículos 12 ao 23, as filhas de Zelofehad, as filhas dele reivindicaram herança em nome do pai falecido, e Deus estabeleceu leis sobre herança. Então, essa palavra foi agradável diante dos olhos do Eterno. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, que Deus, ele deixava de lado as mulheres, que Deus, ele não contava as mulheres, e que a Bíblia, ela tem um determinado preconceito contra as mulheres, e não é verdade. Ao ler este trecho da Torá, você vai ver 3 mulheres reivindicando sabiamente direito de herança, direito de posse das terras de seu pai falecido, perante a corte da época, o Sanhedrin da época, e elas alcançando o favor do Eterno, o louvor da parte do Eterno, por meio da sua posição, da sua sabedoria, por meio da sua reivindicação com justiça e com sabedoria. Então, isso é importante a gente olhar um texto como esse dentro da Torá, vendo o próprio Deus estendendo suas mãos, atendendo a mulheres, a pedido de mulheres, e é muito importante nós olharmos que o Eterno, ele trabalha com a igualdade, né? Ele trabalha com a igualdade. Outros trechos da Bíblia sempre vêm falando sobre a forma igual de Deus tratar a todos, e que todos têm importância para ele. Então, isso é importante para a gente desmantelar essa falácia de que o Eterno trata pessoas com indiferença, e não é bem assim. Nós podemos constatar isso lendo este trecho da Torá. O quarto ponto aqui a ser destacado sobre a Paraxá Pinhas é a nomeação de Yehoshua, que é Josué, né? Aqui está a raiz do nome de Yeshua, né? Que vem Yehoshua, ou Josué. Dentro do capítulo 27, versículos 12 a 23. Isso aqui é muito interessante, pois nós vemos Moisés, transferindo o seu cargo de liderança, a sua autoridade de liderança para Yehoshua, ou seja, para Josué, com a imposição das mãos. Olha que importante esta questão. É exatamente por isso que, mais tarde, dentro das epístolas que Paulo, ele escreveu, ele dá um conselho para Timóteo e para os demais líderes da sua época: não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém. Por quê? Porque este ato feito por Moisés significa transferência de autoridade, transferência de cargo, transferência de autoridade espiritual da parte de Deus, de um servo para outro. Então, é muito importante e interessante nós compreendermos essa verdade. Então, mediante a imposição das mãos, Moshe, ele transfere para o seu fiel escudeiro, Yehoshua, Josué, a autoridade de continuar liderando o povo de Israel
na entrada da terra prometida, né? Ali é importante demais nós entendermos isso. Então, nos dias de hoje, também é muito importante não transferir, não delegar autoridade de maneira precipitada a ninguém, não impor as mãos para transferir autoridade a ninguém de maneira precipitada. Então, é muito importante essa questão que trata da liderança, que fala deste ato maravilhoso feito por Moisés ao seu fiel escudeiro Josué. Também esta importante paraxá, ela destaca ainda um quinto ponto a ser observado e que é de grande relevância, né? Que são as ofertas diárias festivas, aquelas que se entregavam nos festivais que a Torá prescreve. Festivais esses que nos dias de hoje, né, ainda é praticado por todos nós que somos judeus, que fazemos parte, né, do povo escolhido e que olhamos para a Torá com bons olhos, com um olhar receptivo. Então, isso é muito importante a gente observar essas festividades. Então, este quinto ponto fala das festividades e das ofertas diárias a serem doadas ali dentro do capítulo 28 e o capítulo 29 tratam destes assuntos. Leis sobre sacrifícios diários e das festas são repetidas com muitos detalhes. Importantíssimo, queridos irmãos, cada festa que a Torá ensina dentro deste trecho e de outros também tem uma grande importância, relevância para o seu povo, para o povo de Israel, para as nossas vidas, para a comunhão do seu povo com o Eterno. Cada festa tem sua simbologia, cada oferta a ser entregue, a ser oferecida nesses festivais, tinha um apontamento espiritual com uma riqueza de detalhe muito grande. Geralmente, todas essas festas e todos essas ofertas, elas apontavam para o sacrifício do Mashiach, apontava para acaparar, que significa expiação, que ele um dia faria em prol da humanidade, em prol do povo que viesse a crer. Então, é muito importante nós nos envolvermos com essas questões para tentar compreender as festividades da parte do Eterno, para tentar compreender estas maravilhas que vêm por meio do ensinamento, né? Que cada uma festa e as suas representações e cada sacrifício, né? Cada oferenda ali tinha e tem ainda um grande valor para nós nos dias de hoje. Bom, os sábios da Torá, comentaristas da Torá, sempre comentavam as paraxá, comentavam partes da Torá, e não é diferente com esta paraxá. Eles teceram alguns comentários, e é importante nós observarmos os comentários deles sobre esta paraxá. Um grande ensinador conhecido no meio judaico da fé israelita, conhecido como Rashi, ele destaca que Pinhas ele arriscou a própria vida por zelo divino. Sua atitude foi guiada por pureza de intenção e não por raiva. Então, este personagem, né, cuja paraxá é o próprio nome dele, né, Pinhas, ele é uma expressão de zelo, né, pela palavra do Eterno, que já tinha sido entregue a Moisés, repassada ao povo. Ao ver aquele pecado grave, ele toma uma atitude brusca de se atentar contra a vida daquele casal que estava ali, cometendo aquele ato diante ali da congregação. Né? Muitos, ao ler
este texto da Torá pode pensar que é um fanatismo, pode pensar que é uma atitude impulsiva movida por raiva, mas não. Rashi, ele destaca aqui que por puro zelo divino, Pinhas, ele reage, tem uma atitude de pureza, e a intenção dele ali, né, é a pureza da palavra de Deus, é zelar pela congregação, zelar pela pureza da palavra e das ordens que já tinha sido passadas pelo Eterno ao seu povo. Era uma maneira de erradicar os efeitos nocivos daquela transgressão ali naquele momento. Rambam, conhecido também como Narmânides, explica que o pacto de paz foi uma recompensa por seu zelo equilibrado com amor pela santidade de Israel. Então, por que ele cometeu aquele ato ali, né, por zelo, né? E com ele, diz o Eterno, diz aqui a parte da Torá, né, que com ele, o Eterno diz, eu faço contigo um pacto de paz, ou seja, a recompensa que ele recebe pelo seu ato zeloso ao erradicar daquela forma ali o pecado, era esse pacto de paz. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui com esse comentário, com essa atitude, com essa história? Nós aprendemos que nós nunca vamos perder por ter zelo, sem fanatismo, sem extremismo, sem radicalismo, mas por pureza, por justiça, por devoção ao Eterno. Nós nunca vamos perder por termos zelo, por mantermos nossa vida de acordo com a vontade do Eterno, por não se contaminar, por não concordar, conformar com o pecado. E mais tarde, Shaul, escrevendo, né, a sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre não conformar com este século, não conformar-se com o estilo de vida pecaminoso ao nosso redor, mas combater tais coisas com zelo, com justiça, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno para as nossas vidas. Então, essa paraxá, este comentário aqui sobre esta atitude de zelo de Pinhas, nos ensina isso, né? Nos ensina que vale a pena, nos dias de hoje, guardar a Torá, zelar pelos preceitos da Torá, se esforçar para agradar ao Eterno e cumprir a vontade do Eterno. Em todos os aspectos, vale a pena. Então, Pinhas foi recompensado. Nós, cada um de nós também, nos dias de hoje, seremos por ter zelo, né, pela palavra do Eterno. Então, aqui outro comentário do Talmud, em Sanhedrin, no 82b, ensina que Pinhas agiu com base em uma halahá, ou seja, lei oral, mas não recebeu ordens diretas, mostrando coragem espiritual. Então, ele teve ali uma coragem muito grande em fazer o que fez, em tomar aquela iniciativa. E, segundo, né, esta parte do Talmud, ele agiu com base nos ensinamentos da lei oral, ou seja, nos ensinamentos que já tinha entre o povo do Eterno, que Moisés já tinha recebido naquelas épocas. Algumas aplicações práticas sobre a Paraxá. Primeiro, zelo com sabedoria. Então, irmãos, vamos ter zelo. E que este zelo seja com sabedoria. Como Pinhas, devemos defender o que é certo, com discernimento. Olha que interessante. Sem violência ou arrogância. Então, nós podemos aprender isso com este servo do Eterno.
Nós podemos aprender isso com este personagem. Ele foi um exemplo de devoção, foi um exemplo de zelo com sabedoria, né? Ele defendeu o que é certo, ele defendeu o que a palavra do Eterno dizia, né? Estava dizendo para ele naquele momento. Então, o nosso dever é este, também defender a palavra do Eterno, defender a fé que o Eterno nos deu, sem extremismo, sem radicalismo, com muita sabedoria e discernimento. Segundo ponto importante aqui, ouvir o sussurro suave de Deus, né? A voz do Eterno. Ouvir aquilo que o Eterno, ele diz, ele fala, e a seguir a sua direção, seguir a orientação que ele passa, que ele dá, que ele concede. Pois naquele momento ele dirigiu, né, com certeza, ali ele dirigiu Pinhas, ele dirigiu Moisés, né? Ele dirigiu Josué depois de Moisés, né? A Haftará, ela vai falar sobre Elias, que também ouve a voz do Eterno, quando ali naquele momento, dentro daquela caverna, ele recebe instruções da parte do Eterno, né? Ele escuta a voz do Eterno. Então, isso é importante para nós também nos dias de hoje. Terceiro ponto aqui a ser aprendido e fazer disso uma aplicação para as nossas vidas é o seguinte: a transição de liderança. Isso aqui é importante. A nomeação de Yehoshua, ou Josué, nos ensina sobre a importância da humildade ao ceder espaço e preparar sucessores com honra, conforme consta aqui em Números 27, 18 a 20. Nós vemos, irmãos, que Moisés fez isso. Deus instruiu Moisés a ter liderados, a fim de que estes liderados um dia pudessem também liderar. E um dos seus liderados mais próximo, né, seu fiel escudeiro, Yehoshua, Josué, ele o sucedeu. Então, isso aqui é um ato de extrema humildade e de um reconhecimento digno e honroso de que nós precisamos gerar líderes, gerar pessoas com o mesmo compromisso, a mesma ótica, o mesmo valor ministerial, vamos dizer assim, que nós, a fim de que, quando chegar o momento da gente entregar, porque de uma forma ou outra, sempre um líder, ele tem que entregar, né? Às vezes ele fica doente, às vezes ele fica velho demais, às vezes ele fica impossibilitado por algum motivo, ou então ele falece. E quem sucederá? Então é muito importante saber gerar líderes, né? Saber reproduzir líderes, porque são estes que vão continuar a obra do Eterno mais adiante. Então, essa transição da liderança feita por Moisés a Josué é algo com o qual nós podemos aprender. De uma maneira ou de outra, todos nós estamos fazendo isso. Um pai precisa ser um bom líder e gerar filhos, né? Que um dia também vão se tornar líderes. Um empresário, na área do profissional, na área do trabalho, enfim, na área ministerial, religiosa, enfim, em todas as áreas, a gente precisa ter essa questão aqui em mente. O quarto aqui ponto sobre as questões da aplicação, a justiça e a igualdade. Nós aprendemos isso com as filhas de Zelofehad. Isso mostra como, com respeito e sabedoria, é possível buscar justiça dentro da vontade divina. Então, meus irmãos,
essas mulheres, essas moças aqui, elas tiveram êxito diante do Eterno. Né? Em uma cultura onde os homens tinham ali um papel muito importante. Aqui a Torá traz e faz ecoar a voz feminina. E a voz feminina clamando com justiça, clamando com verdade, com sabedoria, com dignidade, alcançou o favor da parte do Eterno, que fez com que a herança delas fosse entregue e repartida entre elas com justiça. Isso mostra que as janelas do Shamaim, do céu, estão abertas, estarão sempre abertas, para descer sobre a vida de seja lá quem for que buscar, seja homem, seja mulher, seja rico ou seja pobre, seja grande ou seja pequeno, mas que buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, conforme disse Yeshua. É todo aquele que clamar, que pedir, que buscar, que implorar com sabedoria, com discernimento, crendo no mover, no agir, na bênção do Eterno, vai receber da parte do Eterno a sua resposta, a sua recompensa, porque Deus é justo. Deus não faz, queridos irmãos, queridos ouvintes, ele não faz exceção de pessoas. Ele trata todos com justiça e todos têm um grande valor para com o Eterno. Muito importante. Então, meus queridos, aqui fica o quarto ponto desta paraxá, a paraxá Pinhas, muito importante, que traz a lição de zelo, sem fanatismo, mas que mostra o ato de fidelidade de um homem diante do pecado, né? Em tempos de realismo, precisamos ter coragem de agir com firmeza, com pureza e com o temor, não por raiva. Então, meus irmãos, muito rico todos esses ensinamentos que nós aprendemos aqui com esta paraxá. Continuando aqui, discorrendo mais um pouco, nós podemos ver, meus irmãos, aqui algumas coisas importantes sobre essa paraxá ainda, né? As filhas de Tzor-Felechad mostram a justiça e a honra feminina. Deus dando a elas ali, através da sua petição com justiça, trazendo uma resposta, trazendo sua herança. Capítulo 27, versículo de número 7. Elas falaram corretamente. Diz este verso que elas falaram corretamente, ou seja, elas falaram de maneira agradável. Elas falaram de maneira sábia. Essa é a expressão que está em Números, Parmidba, capítulo 27, versículo 7, sobre a forma de abordagem daquelas mulheres ali. Lição: Deus valoriza a justiça e dá voz àqueles que respeito. Uma aplicação para nós sobre este caso. Lutar por causas justas dentro dos princípios da Torá é uma forma legítima de transformação. Então, olha que importante. Aquelas mulheres alcançaram o favor do Eterno. Houve transformação para melhor. Deus se interessa pela petição correta, pela petição justa daqueles que creem e que reivindicam através da oração, né, com humildade, o favor do Eterno. Tem um versículo em Tiago, né, onde Jacó está escrito assim: pedis e não recebestes, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Mas aqui nós encontramos a Bíblia falando aqui na Torá, né, em Números 27, 7, que elas falaram corretamente. E isso trouxe a vitória para elas, trouxe a resposta
a justiça de Deus para a vida daquelas mulheres naquela época. Continuando. A transição da liderança de Moshe para Josué, Yehoshua. O versículo-chave é o versículo de 27, 18 de Marmidma, onde está escrito assim: coloca sua mão sobre ele. Então, olha que importante. Deus, o próprio Eterno, ordenando, coloca a sua mão sobre ele. É muito importante, você que é pai, você que é mãe, sempre colocar suas mãos sobre a cabeça dos seus filhos e abençoar, principalmente com a bênção ensinada pela Torá. Yevahereha, Adonai vishmieha, Yair Adonai panaveleha, Yasen leha shalom. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. É uma forma, de acordo com a Torá bíblica, de se abençoar os nossos filhos. Então, neste caso aqui, nós vemos o poder que tem esta transferência mediante a imposição das mãos. É muito importante isso. É importante para o líder selecionar bem seu liderado, olhar, escolher bem sobre quem vai impor a mão, sobre quem vai ungir, sobre quem vai transferir, para quem vai transferir esta autoridade. É necessária a autorização, a direção, a confirmação da parte do Eterno, a fim de que faça algo com zelo e com legitimidade. Então, é muito importante essa questão aqui. Então, essa terceira parte aqui fala da liderança de Moshe, transferindo a sua autoridade para Josué e Yehoshua. Lição: a liderança se transmite com honra e preparação. Então, isso é muito importante. Aonde Moisés ia, Josué estava ali ao lado, sempre observando, sempre auxiliando, sempre dando o seu apoio. E quando chegou o momento em que Moisés já não podia mais, o Eterno não queria mais que ele liderasse, o Eterno já queria o recolher, ele falou: olha, agora você vai transferir a autoridade que eu te dei ao seu fiel escudeiro, a quem eu escolhi. E ele apontou: quem? Josué. Então, meus queridos, vamos fazer como Josué, né? Vamos nos colocar à disposição do Eterno, porque com certeza tem um Moisés nos observando, né? Para que no momento certo, esta autoridade da parte do Eterno também se transfira para as nossas vidas, porque, conforme Yeshua disse, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, que é o Eterno, o Pai, para que envie mais trabalhadores, mais ceifeiros para a sua seara. Então, que possamos todos nós enxergar, entender isso aqui. Todo líder deve preparar sucessores e saber sair com dignidade. É a aplicação prática deste ensinamento aqui. Tem outra coisa, meus irmãos. Tem muitos líderes que não gostam de preparar outros líderes e não gostam da ideia de serem sucedidos. Isso não existe, porque ninguém vai ficar para sempre em cima desta terra. Todos nós vamos passar, de uma maneira ou de outra. Então, o que fazer? Ter humildade, saber a hora de pegar, mas também de entregar, de iniciar, mas também de parar, de exercer, mas também de transferir ou entregar aquilo que se precisa de acordo com a vontade do Eterno. Então, é muito importante nós todos entender essa questão. Conclusão dessa exposição da Torá. Essa paraxá nos ensina 3 pilares para o serviço ao Eterno. Vamos lá. Zelo com temor é o que nós aprendemos com Pinhas. Ou seja, esse é o primeiro ponto-chave, o primeiro ponto importante
interessante a ser destacado: o zelo de Pinhas, ou seja, deste personagem. O segundo, a justiça com sabedoria. Né? É o caso das filhas de Tizolé Ferrar. Nós aprendemos isso com elas. Saber pedir, ter humildade, saber com justiça fazer os pedidos, fazer a reivindicação. E terceiro, para finalizar aqui, liderança com humildade e sucessão. Saber ter humildade e saber que seremos sucedidos. Saber que existe sucessores, né? Existem aqueles que o Eterno vai usar depois de nós, vai nomear depois de nós. Então, saber preparar pessoas, saber influenciar pessoas e saber passar com humildade quando chegar o momento certo. Porque o que nós vemos no sistema religioso é que muitas das vezes, né, aquele que se diz líder tem um determinado egoísmo e não quer transferir, não quer passar. Há casos que acontecem, às vezes, até brigas, né? Quando, às vezes, um líder precisa sair, precisa ser retirado por algum motivo, de alguma forma, e ele se recusa. Né? Eu já vi muito isso acontecendo. Então, essa paraxá, ela tem um ensinamento muito importante, muito bom, e que o Eterno possa abençoar a vida dos irmãos. Vamos passar, então, fazer aqui uma pequena exposição sobre a Haftará. Agora, o que é a Haftará? A Haftará é um texto do Tanar, né? Que não está na Torá, fora da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e que tem também um ensinamento muito importante. A Haftará de hoje está em Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículos 46 até o capítulo 19, versículo 21, que vai comentar sobre Eliarro Hanavi, ou seja, Elias, o profeta Elias. Após confrontar os profetas de Baal, Elias foge para o deserto. Olha que paradoxo, né? Um homem que enfrenta e humilha e até tira a vida de mais de 750 falsos profetas, agora corre com medo da ameaça de uma mulher e vai se refugiar no deserto. Então, é um paradoxo, né? É uma coisa que a gente vê o impacto que tem uma palavra na vida de alguém. Né? A palavra, conforme nós podemos ver, alguns ensinamentos da Bíblia, em Provérbios, também a Epístola de Tiago fala sobre isso, ela tem o poder da morte e da vida, de fazer o bem ou de fazer o mal. Ela é como uma fonte de água doce ou uma fonte de água mortífera, né? Água amarga. Então, nós vemos aqui esse paradoxo na vida de Elias. Quando recebe a informação de que Jezabel queria a sua cabeça, ele perde, né? Ali um pouco da sua estrutura e ele vai para o deserto se refugiar ali no meio das cavernas. Continuando. No Monte Horebe encontra Deus. Então, ali no Monte Horebe, em uma caverna, Deus cruza o caminho de Elias. Então, é muito importante nós aprendermos isso aqui. Não no fogo, porque ali, ao se manifestar, o Eterno ali, né, houve ali um fogo vindo da parte do Eterno, houve também um terremoto, conforme nós podemos aprender dentro deste texto, ali houve também um terremoto, houve ali um exalar de fogo, né, com a aproximação do Eterno ali, e nem no fogo e nem no terremoto Elias pôde ouvir a voz do Eterno. Nem no tumulto do terremoto e nem no abrasor do fogo, a voz de Deus se fez manifestar e ecoou. Mas
diz essa parte do livro de Reis, que Deus se manifesta, capítulo 19, versos 12, a Elias em um sussurro suave, de uma maneira muito calma, muito suave, em um sussurro. Elias ouve a voz do Criador. Né? E é importante isso, irmãos, porque o ser humano, ele precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Aqui, Deus estava se manifestando a Elias, e a mesma coisa que acontece com Moisés, transferência da autoridade em posição das mãos sobre Josué, a fim de que Josué desse prosseguimento, né? Sequência ao ministério profético de Moisés, assim acontece com Elias. Ele recebe diversas instruções da parte do Eterno sobre preparar um sucessor. Então, o seu sucessor foi Eliseu, né? Seu sucessor foi o seu fiel escudeiro Eliseu. Ele também foi orientado pelo Eterno a ungir reis, né? Um personagem que seria rei depois dele, e a fazer outras coisas. Então, aprender a ouvir a voz do Eterno, que muitas das vezes não se manifesta de uma forma extravagante, mas ele vem, às vezes, em uma coisa que a gente, às vezes, nem consegue perceber. Deus, às vezes, se manifesta no canto dos pássaros. Deus, às vezes, se manifesta em uma expressão da natureza. Deus, às vezes, se manifesta na letra de uma canção. Deus, às vezes, se manifesta e podemos ouvir a sua voz na simples leitura de um versículo da sua palavra. Deus se manifesta de infinitas maneiras. Nem sempre é através de um profeta que diz assim diz o Senhor, de um sonho, de uma visão extravagante, forte. Não. Às vezes Deus fala de uma forma muito, mas muito sutil e muito assim suave, conforme ele se manifesta e fala com Elias. Então recebe ele, ou seja, Elias, nova missão. Qual é a missão? Ungir novos líderes e escolher Elisha, ou seja, Eliseu, como seu sucessor. Então, olha bem, meus queridos irmãos, que importante eu, você, todos nós entender esta verdade. Então, esta a Haftará de hoje, ela está intimamente ligada à questão de Moisés, né? E também a questão de Josué, essa transferência de autoridade. A ouvir a voz do Eterno como Pinhas ouviu, né? Para combater a injustiça, o pecado e a afronta contra Deus naquele momento. Então, queridos, a Haftará ela está sempre ligada, intimamente ligada ao que a palavra do Eterno fala através da Torá. Então, Eliarro, o sussurro suave, verso-chave. Conforme nós falamos aqui, né? O versículo-chave é onde o Eterno mostra, né? Fala para ele ungir ali, preparar outros personagens e ele ouve a voz de Deus, né? Ele dá ouvido à voz do Eterno. Quando o Eterno fala para ele se colocar no caminho, que ainda a jornada não tinha cessado. Muitas das vezes nós pensamos que a jornada cessou. Quantas e quantas vezes você olha e fala assim, não, agora não aguento mais, chega. E o Eterno, então, aqui falou para ele, olha, Elias, come desse pão, beba dessa água que um anjo, né, traz para ele e se põe no caminho, porque muito comprido é o seu caminho, ainda tem uma jornada a ser seguida muito longa. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos esta grande verdade. Nem sempre Deus se manifesta no espetacular. Olha que interessante. A Bíblia diz neste trecho que veio um terremoto, veio um fogo,
E Deus não se fez presente no fogo. Elias olhou, esquadrinhou, tentou ouvir a voz de Deus quando aquele fogo se expressou, e ele não conseguiu ouvir. Depois daquele fogo, um terremoto, né? Algo ali sacudiu o território ao seu derredor, mas ele não pôde ouvir a voz do Eterno naquele extravagante terremoto. Mas, diz a Bíblia, dentro deste texto, né, da Haftará que nós estamos estudando hoje, nós estamos analisando, Deus fala com ele na quietude, de uma forma suave, mansa. Ali Elias consegue ouvir a voz do Eterno. Quando as coisas estão complicadas na nossa vida, nós precisamos deixar a agitação de lado. Fazer aquilo que Yeshua ensinou. Vá para o seu quarto em secreto. Feche a porta. E clama em secreto ao seu pai, que te ouve em secreto e que em secreto te recompensará. Então, ouvir a voz do Eterno. Muitas das vezes nós ouvimos assim, no nosso próprio quarto, né? Assim como Elias, naquele momento, né, não pôde perceber no tumulto da sua época, da sua circunstância ali, na extravagância do fogo, do terremoto, mas em um sussurro suave. Na quietude que se fez ali, ele pôde ouvir a voz do Eterno. Então, isso é muito importante. Então, precisamos desenvolver esta sensibilidade espiritual para discernir o mover de Deus, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui fica a Haftará. Uma conclusão aqui dessa Haftará, né? Espiritualidade sensível e perseverança. É o que nós podemos ver na vida de Eliseu, né? Ele foi alguém que teve uma comunhão com o Eterno ali, uma espiritualidade sensível, ele foi sensível e ele perseverou. Ele teve perseverança. Ele foi perseverante, assim como Moisés, dentro da Paraxá, né? Que durante 40 anos liderou o povo ali naquele deserto, né? Sofrendo todo tipo de intempéria, todo tipo de pressão, de murmuração. Ali, Moisés teve essa perseverança, Elias também foi perseverante. Mesmo quando ele pensou que já não dava mais, e fugiu de Jezabel para o deserto. Ali o Eterno mostrou para ele que tinha esperança e que tinha jeito sim. Então nós aprendemos isso. Nós vemos aqui no capítulo 19, versos 12, que veio uma voz mansa e suave, né? Para falar com ele, para orientar ele, para direcioná-lo naquele momento. Nem sempre Deus se manifesta no espetacular, no extravagante, naquilo que, vamos dizer assim, é o típico, né? Muitas das vezes é na quietude. Precisamos desenvolver essa sensibilidade conforme nós vemos aqui na vida de Elias, né? De Elias. Então, isso é muito importante nós entendemos essas verdades. Vamos aqui, então, meus queridos, passar para a Brit Hadashah. Hoje, dentro do ensinamento da Brit Hadashah, nós vamos estar analisando 2 capítulos do conhecido Evangelho de Lucas, aonde nós vamos aprender muitas lições importantes que têm tudo a ver com a Haftará, com a Torá, né? A Paraxá de hoje, e com a Haftará que foi comentada. O primeiro capítulo que nós vamos fazer aqui uma análise breve, né? Sobre ele é o capítulo 23, né? O capítulo 23 que fala sobre o sofrimento de um justo chamado
Yeshua, né? Importante nós analisarmos isso. E tem tudo a ver, né? O sofrimento de Moisés para conduzir o povo até a terra prometida, a transferência dessa autoridade para Josué, que daria sequência para que o povo entrasse na terra prometida, enfim, a preparação de novos líderes. Por que Yeshua teve 12 líderes, né? 12 alunos que se transformaram em Shalia, ou seja, representantes, enviados, escolhidos, ungidos pelo próprio Mashiach. É justamente para isso, para transferir, assim como Moisés transfere para Josué, e assim como Elias transfere para Eliseu, esta autoridade e que garantiria a sucessão, né, do cargo e a continuidade da obra do Eterno na vida do povo de Israel. Então, isso é importante. Resumo: Yeshua é levado a Pilatos, depois a Herodes, e de volta para Pilatos, ou seja, no seu sofrimento como justo, né? No seu julgamento, ele ficou como uma peteca. Um governador jogando para o outro. Transferindo para o outro. E de maneira que ele veio, né, a ser julgado injustamente. O povo, então, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né, Pilatos, ele propõe, tem 2 prisioneiros, né, foi decretada a prisão de Yeshua, ele foi ali no jardim do Getsemane, preso, conforme nós podemos analisar dentro das Escrituras, e foi conduzido, né, até a prisão, e nesse momento do julgamento, é apresentado o seguinte: tem 2 prisioneiros, Yeshua, que se diz ser o rei dos judeus, e tem Barrabás. Olha, é importante demais, irmãos, estudar a Bíblia, estudar a palavra. O povo escolhe liberar Bar-Abá. Olha o que significa Bar-Abá. Nós chamamos, né, em português de Barrabás. Então, preferiu soltar Barrabá e crucificar Yeshua. Então, quando Pilatos apresentou esta proposta, o povo escolheu e preferiu soltar Barrabás e crucificar Yeshua. Yeshua é crucificado entre 2 criminosos. Perdoa os que o matam e entrega o seu espírito ao Pai. Então, esse capítulo 23, que estamos analisando, ele fala destes pormenores. Então, aqui são os eixos, os pontos principais do capítulo 23. Ele diz, no capítulo 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele se referindo àqueles que o julgaram. Então, olha que grande lição. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, com muita dificuldade, com muita perseverança, com muito sangue, né? Com muito sofrimento. Por isso ele pode ser chamado, comparado, sim, como o servo sofredor de Isaías 53. Né? Podemos identificá-lo, sim, como o personagem que ali, Isaías 53, está se referindo a um personagem, não a uma nação, não a um personagem fictício, mas a um personagem real, a um ser humano, né? a uma personalidade. Então, dentro deste capítulo, ele faz assim, e aqui no ato da sua execução, nós podemos ver ele perdoando os seus algozes, né? E entregando o seu espírito, ou seja, entregando sua missão, entregando-se ao Pai. Vamos aqui para alguns comentários. Como servo sofredor, de Isaías 53,
Yeshua sofre injustamente, mas com compaixão. Diz Isaías 53 que, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca para murmurar, para xingar, para desdenhar, para afrontar, para blasfemar. Não, ele não abriu a sua boca para nada. Ele foi como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Grande exemplo do meu mestre, Rabino Yadon, Yeshua o Mashiach. Ele é o meu modelo e ele deve ser o modelo perfeito, né, de fé e prática de todos nós, queridos irmãos. Vamos lá. Dando sequência aqui, sobre o nome Bar-Abá, ou seja, Barrabás. Este nome, Bar-Abá, significa filho do pai. Olha que interessante, olha que revelação isso aqui. O povo rejeita o verdadeiro filho do pai, que era Yeshua, e escolhe o falso filho do pai, ou seja, Bar-Abá. Olha que interessante este comentário aqui, este ensinamento. Né? Então, o povo prefere o falso ao invés do verdadeiro. E até hoje eles estão fazendo essa escolha. Até hoje, as multidões escolhem os errados a despeito dos certos. Até hoje, estão rejeitando o verdadeiro e abraçando o falso. E a Bíblia fala de um falso Messias que será abraçado e que pode estar, já está no mundo, pode estar aí em atuação pelos bastidores aí deste mundo. Então, aqui, Bar-Abá, que significa filho do pai, o povo rejeita o verdadeiro filho do pai, que é Yeshua, e escolhe um falso substituto, que é Barrabás. A atitude de Yeshua no sofrimento reflete o conceito de Tzadik. Tzadik significa justo. É aquele que sofre como justo. São poucos os personagens da Bíblia que recebem essa nomenclatura de Tzadik. E aqui Yeshua, ele pode ser classificado como um Tzadik, como um justo, visto também no Talmud Sanhedrin 98b. Então, dentro do Talmud, né, fala, aqui no Tratado de Sanhedrin 98b, fala muito sobre o que é um Tzadik, quem é um Tzadik, como reconhecer um Tzadik. Então, essas características descritas pelos sábios se aplica, se vê, se encontra em Yeshua. Yeshua preenche essas características. Aplicação prática. Devemos aprender a perdoar. É isso que nós aprendemos com este capítulo e com aquilo que Yeshua nos ensinou, a perdoar. É difícil, às vezes, mas nós precisamos perdoar para ser perdoado. A Bíblia ensina, também nos ensinamentos da Brit Hadashah, que se não perdoarmos aos outros as ofensas cometidas a nós, tampouco o Pai, disse Yeshua, celestial, vos perdoará as vossas ofensas. Então, da mesma forma que eu gosto, quero, necessito e dependo do perdão que vem de cima para baixo, né? Na horizontal, eu preciso também exercer o perdão na vertical, né? É o perdão entre eu e os homens. O perdão entre nós que aqui estamos. Infelizmente, às vezes, o ser humano tem esse defeito. Ele quer sempre o perdão de Deus. Quer sempre que Deus o absolva. Mas ele tem dificuldade para perdoar aqui, neste patamar, nessa esfera aqui da vertical. Então, isso é importante nós aprender, né? Essa questão, enxergar isso, colocar isso em prática. A escolha entre Yeshua e Barrabá representa uma escolha espiritual que todos fazem. Diariamente, nós estamos sendo confrontados, colocados contra a parede para fazer uma escolha.
E o ser humano, às vezes, tem a dificuldade para entender o verdadeiro, para escolher o que é verdadeiro, para escolher o que edifica, e acaba escolhendo aquilo que prejudica, aquilo que é ruim, aquilo que não presta. Então é importante nas escolhas que nós fazemos, nunca escolher Barrabás, né? Nunca escolher um substituto para o verdadeiro. Vamos então aqui agora para o capítulo 24, para a gente finalizar e encerrar a transmissão de hoje. Capítulo 24, ele fala da ressurreição e também da revelação de Yeshua. Resumo: mulheres encontram o túmulo vazio. Yeshua aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois aparece ao conjunto de Talmidim, de discípulos. Ele explica que tudo estava escrito na Torá, tudo o que aconteceu, né? Ali, a sua execução no madeiro, né? E o seu julgamento injusto, portanto, irmãos, olha que interessante. Ele fala, tudo estava na lei e nos profetas, ou seja, na Torá e nos profetas. As pessoas acham que Jesus, que Yeshua, tinha já um Novo Testamento. Esse Novo Testamento que nós temos na mão, né? As pessoas acham que Yeshua tinha ele na mão e ensinava com base nele. Não. Yeshua tinha na mão a Torá e os profetas, e ele os conhecia. Por que nós estamos aqui hoje, comentando essa paraxá, Haftará, estudando textos que, infelizmente, a grande maioria acha que foi abolido por ele, foi abolido por Yeshua. É porque, meus irmãos, eles são importantes. O próprio Filho de Deus enalteceu a Torá. Quando ele diz aqui para eles, né, que tudo estava escrito na lei, na Torá e nos profetas, tudo que aconteceu. Ele fala isso aos discípulos no caminho de Emaús. Ele abre o entendimento deles para que eles possam compreender as Escrituras. E quando a Bíblia fala de as Escrituras, ela está falando de quê? Ela está falando da Torá e dos profetas. A isso a Bíblia chama de as Escrituras, não desmerecendo os ensinamentos da Brit Hadashah, de forma nenhuma. Eles também fazem parte da inspiração, da palavra inspirada do Eterno. Porém, é necessário nós entendermos isso. Então, Yeshua ensina e fala para aqueles discípulos que tudo já estava escrito na Torá, nos profetas e nos salmos. Ordena que a mensagem do arrependimento, da techuvá, do retorno para Deus e perdão, seja pregada a todas as nações, começando em Jerusalém, Jerusalém. Então, ele dá uma ordem aqui. Vamos aqui para alguns textos e citações. Era necessário que o Messias padecesse e entrasse na sua glória. Lucas 24, 26. Então, todo o sofrimento do Mashiach foi necessário. Todo o sofrimento dele tinha um porquê, tinha um objetivo. Foi necessário para que, depois disso, ele entrasse na glória. Tem muitas pessoas que querem entrar na terra da promessa, na nova Canaã, na glória, no Olam Rabá, mas não querem o sofrimento. Isso é impossível de acontecer. Todos os que almejam e que herdarão a vida eterna no mundo vindouro experimentarão inevitavelmente sofrimentos e dificuldades. Por quê? É por meio deles que nos importa entrar no Olam Rabá, no reino de Deus. Continuando. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Capítulo 24, versículo 45. Então, vem do Eterno, vem do Pai, o entendimento
para a compreensão das Escrituras. Vem de Deus, vem do Pai. Elas precisam ser compreendidas. Não adianta só ler. Ou não adianta só pegar ela, colocar ela debaixo do braço e ir para um templo, ouvir um pastor pregar aquilo que ele quer, e depois você não examinar e não ler ela mais, não buscar mais, não procurar compreender ela na sua amplitude. Não adianta você ficar só lendo, crendo e obedecendo aquilo que chamam de Novo Testamento, desconsiderando a Torá e desconsiderando aquilo que é ensinamento do próprio Deus, do próprio Pai e que é eterno. Não adianta você ficar fatiando a Bíblia. Então, nós vemos aqui que o entendimento das Escrituras é importante. Yeshua, ele abriu o entendimento dos seus discípulos para compreender as Escrituras, e isso aconteceu lá no final, depois da sua ressurreição. Olha que interessante. O Mashiach ben Yosef, ou seja, Yeshua, filho de José. O Messias sofredor cumpre o primeiro papel messiânico, porque existe o papel primário e o papel secundário. No papel primário, ele vem como ovelha, cordeiro, e como, meus queridos e amados irmãos, o servo sofredor, o servo para sofrer. Mas a Bíblia fala do retorno dele, quando ele regressará, agora como leão da tribo de Judá. Quando ele regressará, agora como juiz para julgar. Então é necessário entender Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. São duas vindas distintas, duas manifestações. A primeira ele já cumpriu, ele já veio, já retornou, né? Já adentrou ao lar celeste, de onde um dia ele retornará novamente, né? Para buscar o seu povo escolhido e para fazer adentrar no reino eterno o seu povo eleito. Então é necessário entender isso. Então, como o Mashiach sofredor, ele cumpre o primeiro papel messiânico, que é morrer pelos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, de Elohim, que tira os pecados do mundo. Disse Yohanan Hamatzdeu, João Batista, capítulo 1, versículo 29. Ele viu e reconheceu ele e o classificou como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Continuando. A revelação em Emaús mostra que Yeshua é reconhecido quando o pão é partido. Alusão ao Shabat e ao Seudat Mashiach, aquilo que as pessoas chamam de ceia, ou Santa Ceia. Né? Então, é importante, isso aqui é importante, muito importante. Né? Ao partir do pão, que é uma cerimônia judaica, o Seudat Mashiach, né? O jantar, o Seder de Pessa, é uma espécie, né, deste Seudat. Ele não veio abolir a Torá, mas veio cumpri-la plenamente, conforme Mateus 5,17 ensina, revelando o seu sentido mais profundo. Então, Yeshua é a Torá viva, queridos. Um dia, a Torá, ela foi dada, as instruções de Deus, em tábuas de pedra, de esmeralda, né? Conforme diz o Talmud. Mais tarde, o próprio Eterno falou para eles escrever todas aquelas dicas, aquelas orientações, aquelas ordens, aqueles mandamentos que o Eterno deu em pergaminho, pele de animal. Depois, para pápiros, de onde veio o nosso papel. Folhas de junco do Nilo, prensada, que servia de papel para eles escrever naquela época. Então, estando a lei na pedra, nos pergaminhos, nos pápiros, o povo, mesmo assim, transgrediu. E o Eterno, então, renova a aliança enviando a Torá em carne. A Torá em carne é o próprio Yeshua.
né? É o próprio Filho de Deus. É o próprio representante do Deus vivo e verdadeiro, que é um Deus único. Yeshua é filho deste Deus, para nos mostrar plenamente, de verdade, como cumprir a Torá, como guardar os ensinamentos apropriadamente do Pai. Aplicação prática para a gente finalizar. Devemos buscar a revelação de Yeshua nas escrituras hebraicas. Busque, dentro desta ótica, saber quem realmente foi o israelita judeu chamado Yeshua. Não Jesus Cristo. Jesus Cristo é um personagem grego-romano, criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, com base no verdadeiro personagem descrito pelas Escrituras como o Mashiach, como Yeshua, que recebeu o nome de Yeshua HaMashiach. Era um judeu, vivia como judeu, morreu como um judeu, ressuscitou e voltará como um judeu. Vestia seu talit, vestia o seu tzitzit, tinha a sua barba bem longa, não tinha olhos azuis, não tinha cabelo loiro, conforme nós vemos nas pinturas, não usava manto branco com vermelho, não tinha nada a ver. Então, Yeshua HaMashiach, você precisa compreender quem foi esse personagem judeu, israelita, praticante da Torá, defensor dos mandamentos do próprio Pai e que nunca reivindicou ser Deus, mas ser filho, representante do único Deus. Então, devemos buscar a revelação de Yeshua nas escrituras hebraicas. A missão messiânica continua: proclamar a Techuvá, ou seja, o arrependimento, o retorno para Deus. E o perdão ao mundo, começando por Jerusalém como centro. Jerusalém é o centro, é a capital mundial da fé. Teve um escritor que disse assim, o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Nada. Sabe por quê? Jerusalém é a capital mundial da fé. Foi de lá que veio os profetas, foi de lá que veio a Bíblia, foi de lá que veio os acontecimentos históricos que marcou uma geração. Foi de lá que veio o Mashiach, o personagem mais importante da humanidade. Atenas é a capital mundial da filosofia, das especulações intermináveis, das teorias e crenças pagãs mesclada com uma fé inventada em concílios. Então, o que tem Jerusalém a ver com Atenas? Nada. Então, busque dentro desta configuração, busque dentro desta ótica compreender as escrituras, seus personagens e principalmente os ensinamentos do Mashiach. A fé messiânica, a fé israelita, ela se baseia na Torá e nos profetas, nos escritos, e não rejeita de maneira absolutamente nenhuma as raízes judaicas da fé. Que o Eterno possa abençoar a todos os que participaram dessa transmissão. O link da CISI, que é a nossa comunidade abençoada, onde nós nos consideramos mais do que uma simples comunidade, nós nos consideramos como uma família. Está na descrição desse vídeo, né? Para você participar. Amanhã te convido, a partir das 10 da manhã, está conosco para a gente aprender um pouco mais das Escrituras. Tem vários professores, Moré, vários irmãos que vão estar ensinando e também irmãs, uma palavra, um ensinamento próprio para mulheres. Procure, né, aí através da descrição, entrar em contato se você deseja conhecer de uma maneira mais profunda, né, a liderança dessa comunidade, a qual eu sinto a honra de participar, de fazer parte.
e com certeza você será bem tratado e será colocado, integrado, né, no momento certo, dentro dessa comunidade para aprender junto conosco os ensinamentos da Torá, dentro dessa configuração maravilhosa, a configuração de fé israelita. Shalom a todos e que o Eterno abençoe. Amém. O link das minhas redes sociais também está na descrição, tá bom, meus queridos? Canal Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Tenho também uma página com riquíssimos ensinamentos lá no Facebook, né? Também titulado Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Também tem o meu Instagram, né, onde algumas coisas a gente ensina também pelo Instagram. Eu agradeço essa rica oportunidade e quero desejar Shabbat Shalom a todos. Pequeno sou, ó Elohim, diante de teu favor e de tua fidelidade. Pequeno me sinto, Elohim,